Olá, meu nome é Wellington Pereira, especialista em gestão de marketing e inovação do Article Learning, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês, em parceria com a SIC, um workshop muito especial sobre análise SWOT. Para quem não sabe, a análise SWOT é uma ferramenta para gestão estratégica e planejamento de negócios. É claro que você também pode usar a SWOT para a gestão da sua empresa como um todo, mas mais comumente ela é utilizada para a gestão de negócios dentro do contexto de administração e marketing. Mas afinal de contas, como surgiu a análise SWOT, por que ela foi criada, quem fez ela e etc. O desenvolvedor dela foi o teórico de planejamento Albert Humphrey, que cunhou essa frase já famosa no meio. A análise SWOT é o ponto de partida fundamental de todo pensamento estratégico. Então, segundo o Humphrey, a análise SWOT é uma maneira de você enxergar o seu negócio por cima, de você ter um panorama, um cenário geral do que está acontecendo. A partir do momento que você faz esse exercício de construir ali se fazer as perguntas que o processo da análise SWOT nos impõe, que eu vou apresentar aqui para vocês ao longo desse workshop, você consegue ter uma visão da estrutura como um todo. No contexto que ela foi inventada pelo Albert, até aquele momento, a maioria dos gestores e administradores de negócio estavam muito focados na operação, na execução de processos, e não paravam para pensar na estratégia. Então, o Albert, que era um especialista nisso, fez esse framework, fez esse layout, essa forma de pensamento muito simplificada para que qualquer pessoa conseguisse construir uma estratégia a partir dessa análise simplificada. Mas, afinal de contas, o que é SWOT? O que significa isso? O que significa essa palavra? Se é um termo em inglês? É alguma coisa? Não, a SWOT é uma sigla que, sim, tem as suas palavras na origem em inglês, mas que tem um significado muito simples. As primeiras duas letras, né, então, strengths e weakness, em português significam forças e fraquezas, enquanto as segundas duas últimas letras significa oportunidades e ameaças. Então, ao todo, SWOT, fraquezas, forças, oportunidades e ameaças. Esse é o significado desta sigla. Então, mergulhando um pouco melhor nesse significado. As fortalezas, no contexto da SWOT, são os fatores internos da sua empresa, então, os fatores particulares do seu negócio, que são positivos. Então, os diferenciais que você tem internos positivos. Enquanto isso, as fraquezas é o oposto. As fraquezas são, mais uma vez, os fatores internos, aqueles fatores que são apenas seus, do seu negócio, mas para o lado negativo, então que podem te prejudicar eventualmente. As oportunidades são os fatores positivos do contexto macro, né? Todo negócio existe, toda marca existe num contexto de sociedade, num contexto de mercado. E dentro de cada um desses contextos existem oportunidades e tendências que você pode aproveitar para potencializar o seu negócio. Da mesma maneira, do lado oposto, existem as ameaças, que podem prejudicar o seu negócio, também de um contexto mais amplo, né? Então aí não apenas você, mas também você e todos os seus concorrentes, todos aqueles que participam do mesmo mercado que você. Então, agora um exemplo um exemplo descontraído, mas ainda assim prático do que são esses quatro fatores. Né? Para quem não conhece, esse robozão aí é um AT&T da saga Star Wars. Aqui a gente consegue fazer uma análise para ver isso. Esse exercício é interessante porque mostra para a gente que qualquer empresa, qualquer modelo de negócio, qualquer pessoa, qualquer realidade pode se submeter ao formato da análise SWOT. Aqui a gente conseguiu fazer esse exercício com o robô de Star Wars, que nem existe. Imagina o seu negócio se não vai ser forte, se não vai ser fácil, então, você fazer esse exercício depois de acompanhar todo o nosso workshop. Mas vamos lá. Então, no que tange o AT&T, o que são as fortalezas dele? Esse robô gigante, ele tem, além de ser muito grande, então na escala do filme fica claro o quanto ele é poderoso por ser grande, ele tem uma blindagem muito poderosa, então não é qualquer arma, qualquer armamento que consegue derrubar ou atingir um AT&T. Ele tem dois canhões muito resistentes que na luta do solo consegue realmente ser devastador. Enquanto isso, em contramão a isso, nas fraquezas, ele é muito grande. Então, como qualquer coisa grande, ele é difícil de ser controlado e dirigido. Então, ao mesmo tempo
que ser grande e ter uma blindagem poderosa é uma fortaleza, note que, numa outra medida, uma fraqueza também, porque se a pessoa que está dirigindo, a equipe que está dirigindo esse equipamento, não consegue ter uma visão 360 do que está acontecendo com todo o equipamento, com todo o robô, abrindo possibilidades de vulnerabilidade. Então, aí, fortalezas e fraquezas. Então, quais são as oportunidades? O que você pode fazer com esse equipamento? Até onde ele pode ir? Como você pode agir utilizando ele? Note que as fortalezas, as fraquezas foram para dentro, foram em relação a ele, características próprias. Agora a oportunidade é o que você pode fazer com ele no campo de batalha. Então o que eu posso fazer com ele? Posso utilizar ele em lutas terrestres, ele é devastador, como eu já disse. Você vai enfrentar um exército de pessoas andando com veículos comuns, utilizando um equipamento desse, você vai levar uma vantagem muito grande. Então, provavelmente, assim como a gente vê na maior parte do tempo nos filmes, esse equipamento é simplesmente devastador, realmente destrói todos os rebeldes ali quando eles estão lutando contra esse tipo de equipamento. E as ameaças, em contrapartida, estão conectadas com as fraquezas também. Então, da mesma maneira que a oportunidade está ligada ao poder de fogo e à blindagem dele, as ameaças estão ligadas também às fraquezas dele. Como eu disse, ele é grande, difícil de se manipular. Então, a possibilidade de, numa luta em solo, alguém, assim como acontece no filme, conseguir derrubar ele a partir das pernas dele, dessas 4 pernas que ele tem, é muito grande. Então, esse é o análise SWOT especificamente desse exemplo. Então, a gente trouxe aqui um exemplo bem fantasioso, mas justamente para mostrar para você que essa análise, que esse método se aplica absolutamente a qualquer negócio. Então, vamos lá. Com a análise SWOT, é simples identificar os pontos que sua empresa e a sua marca se destacam. Então, ali você vai conseguir enxergar diferenciais que talvez você nunca tenha visto antes ou que você nunca tenha parado para pensar antes. E, a partir daí, vai conseguir inovar, vai conseguir ter um direcionamento mais positivo e, ao mesmo tempo, também vai conseguir enxergar, talvez, coisas que a sua autocrítica no dia a dia nunca tenha sido o suficiente para que você pudesse realmente tangibilizar esse tipo de problema, enfim, e aí você vai poder resolver para que ele não te prejudique. Então, agora vamos para a parte prática, vamos já fazer um exercício, eu te convoco aí, te convido a papel e caneta para ir já rascunhando a sua análise SWOT, a análise SWOT do seu negócio. Então, vamos lá. A análise SWOT é simples, ela é baseada em perguntas que podem ser essas, podem ser outras, podem existir perguntas além, essas são as básicas. Você pode se aprofundar nesses questionamentos. Cada uma dessas perguntas gera um grupo de subperguntas. Eu acho que é muito válido quem tiver ou quem puder, independente de estar trabalhando remotamente agora ou não, que você convoque o máximo de pessoas do grupo de gestão da sua empresa. Então, seja diretoria, seja ali os gerentes da sua empresa, seja os seus sócios, para que vocês possam fazer esse processo juntos. Porque quanto mais opiniões diferentes, mais rica em informação será a sua análise SWOT. Mas vamos lá para essas primeiras perguntas para já começar esse exercício. Então, dentro de fortalezas, né? Dentro do que é positivo, do que é forte para você, quais são as primeiras perguntas? Então, você tem que se perguntar: o que você consegue fazer bem? O que só sua empresa faz bem? Quais são os recursos exclusivos que você pode usar? E também, muito importante, muito interessante fazer isso, e talvez seja relevante aqui envolver até clientes que estejam mais próximos, que sejam mais recorrentes e de uma maior confiança sua. Como os outros veem sua força, né? Então, por que um determinado cliente opta por você e não pelo seu concorrente? Isso é uma fortaleza sua. Essa é uma exclusividade que você tem que os concorrentes não têm. E é importante que você a tenha documentada para, primeiro de tudo, para que você mantenha ela e também para que você possa melhorar e manter ela como uma fortaleza, manter ela evoluindo. Agora, o raciocínio para fraquezas é muito parecido, mas o oposto, né? Então você precisa pensar o que você precisa melhorar, né? Nessa comparação que eu dei dentro das fortalezas, o que seu cliente tem que está fazendo os clientes irem lá e não virem na sua loja, na sua empresa, comprar da sua indústria, fechar o seu serviço com você. Então, fortaleza e fraquezas estão conectados, né? Tem uma mentalidade
de raciocínio parecido aqui no momento de elevancar. Ao longo do nosso conteúdo, do nosso material, eu vou aprofundar um pouco melhor o como construir isso, mas esse é o raciocínio, são raciocínios parecidos. Agora, oportunidades. Então, se tanto na fortaleza quanto na fraqueza você olha para dentro e faz essa pergunta dentro do seu grupo, junto com a sua união, em oportunidades, você também pode fazer isso, mas é necessário ir além, é necessário fazer uma pesquisa, consultar a sua associação comercial, consultar institutos de pesquisa, pesquisar na internet, olhar, estar atento a notícias, tendências, porque aqui você vai olhar para o mundo, aqui você vai olhar para o contexto geral, para o seu mercado. Então, quais são as oportunidades que estão abertas para o seu negócio? Você sabe disso? Dentro do seu segmento, seja varejo, seja um pequeno, médio comércio, seja do segmento de alimentação, você conhece quais são as tendências do seu mercado, o que as maiores empresas da sua área estão fazendo? É muito importante que você saiba. Ah, Wellington, mas eu não tenho dinheiro hoje para executar isso. Mas o primeiro passo é mapear. A gente tem maneiras e maneiras de executar ou de se lidar com a mesma oportunidade. Às vezes, não é você abraçar ela nesse momento e fazer um investimento. Às vezes é você se preparar para isso. Cada um abraça uma oportunidade, uma tendência, de acordo com o que sua realidade permite. Mas é importante que todo mundo tenha consciência disso. Ameaças, mesma coisa, também estão conectadas. É o mesmo raciocínio, olhando para fora, olhando para pesquisas, olhando para o noticiário, olhando para o mundo, buscando enxergar o que está acontecendo no mundo que pode afetar o seu negócio. É muito fácil fazer esse exemplo hoje, infelizmente, porque a gente está vivendo um contexto de crise global, né? Por conta da pandemia do coronavírus. É muito por isso que a gente está fazendo esse workshop. Então, é o momento de você olhar para o noticiário, olhar para tudo que está acontecendo, para as tendências, para os movimentos do governo, das outras empresas, conectadas ou não ao seu negócio, e pensar o que você vai fazer. O que você vai fazer com o seu produto, com o seu serviço? Você vai aderir ao delivery? Você vai diminuir o frete? O que vai acontecer com o seu negócio? É importante que você pare para pensar nisso. Aproveite esse momento para fazer essa reflexão, para construir essa análise SWOT e aprimorar a sua estratégia. Então, essas perguntas, quando você responder elas, elas vão ser preenchidas nesse formulário. Então, para esse exercício, se a gente começou lá atrás com papel e folha respondendo de forma simples, convido vocês a colocar nesse formulário, nesse formato, porque é a maneira mais fácil de se visualizar e priorizar as necessidades de mudança. Esse é o formulário, esse é o canvas comum para a SWOT. Todo mundo utiliza assim e é como funciona porque fica mais fácil para visualizar e realmente, como eu tinha comentado antes, aqui você verifica que oportunidades e ameaças estão no mesmo segmento, no mesmo quadrante da origem externa e ao mesmo tempo conectados como útil ou preocupante. Então, aqui a gente tem origem externa e origem interna, útil e preocupante. Então, positivo, o que você pode abraçar, ou pode melhorar, e o que você precisa corrigir, o que está fora, o que está no mundo e o que está dentro da sua casa. Agora, como eu disse, vamos mergulhar nessas perguntas e realmente refletir quais são, que podem ser as suas respostas através de exemplos, né? Então, quais são os pontos fortes? Como é que você vai definir? Se você ainda não conseguiu, ao longo desse workshop, responder algumas perguntas, quais são exemplos práticos do que podem ser pontos fortes? Pontos fortes podem ser, por exemplo, funcionários. Então, você tem um corpo de vendedores, de atendentes, de balconistas preparados, treinados sobre o produto que você vende. Isso é um diferencial. Se você tem isso, os concorrentes não têm, se você tem isso acima da média do mercado, isso é uma fortaleza que você precisa proteger e manter. Se você conquistou isso através de treinamento, continue fazendo treinamento. Se você conquistou isso retendo talentos, continue retendo talentos. Esteja atento, porque isso é uma fortaleza que, se você perder, pode abalar o seu negócio. Então, isso é muito importante que você tenha consciência. É importante ter consciência das suas fortalezas para manter elas. Não basta olhar para os pontos fracos e tentar melhorar e abandonar o que você tem de bom. É esse o raciocínio importante em relação a pontos fortes. Então, as principais perguntas para quando você for preencher o seu formulário, for fazer esse exercício da análise SWOT são: o que sua empresa faz para se destacar na multidão? Então, qual que é o diferencial? Qual que é a receita secreta? Qual que é o ingrediente secreto do seu negócio? É a localização? É o atendimento? É a entrega em si? É a embalagem? O que te faz diferente dos seus concorrentes?
É importante ter consciência disso, é importante documentar isso na análise SWOT. Sua empresa tem uma vantagem injusta, né, como eu estava dizendo. Então, vamos para um exemplo prático. A gente tem lojas de bolsa, só para ter um exemplo aleatório aqui. Você tem uma loja de bolsa próximo à prefeitura aqui em Campinas e uma lá no centro, no olho do furacão, na 13 de maio. A que está na 13 de maio tem uma vantagem injusta em relação a esse concorrente direto que está na prefeitura, pelo simples fato de que tem um fluxo muito maior de pessoas nessa região. Então, agora, que tipo de bolsa cada uma das duas vende? Como que cada uma das duas vai lidar com essa... que tipo de público passa perto da prefeitura? Que tipo de público passa perto? Esse é o ponto. Para uma, isso vai ser posto como uma fraqueza. Para outra, isso vai ser posta como uma fortaleza. Essa precisa valorizar essa fortaleza e saber lidar com ela e usar ela de forma positiva para que ela gere resultados. Do mesmo jeito, a outra também. Então, é sobre isso que se trata fortalezas e fraquezas, no fim das contas. Agora vamos para a fragilidade, vamos para os pontos fracos, né? Agora também exemplos. Então, o que pode ser um exemplo de fragilidade do seu negócio? Então, a ausência de novos produtos, o declínio do mercado, a queda de demanda é, de fato, uma fraqueza que pode ocorrer em muitos mercados, para muitos produtos. E você precisa estar consciente, você precisa saber lidar com isso. Aqui algumas perguntas chaves para se fazer. Quais são as áreas de melhoria no seu negócio? Então, se o departamento de vendas está indo muito bem, você fatura muito bem, mas no final do mês você está sempre lutando para fechar as contas. Esse é um problema. Porque o problema não é o número de clientes que você tem. O problema não é o número de pessoas que estão indo ao seu restaurante ou ao seu supermercado. O seu problema está na construção e na gestão do seu markup. O seu problema está na gestão e no planejamento do seu negócio. E a partir do momento que você coloca tudo isso no papel, e aí você identifica, isolando cada uma das características, né? Então colocando o departamento de venda e de aquisição de clientes do lado positivo como uma fortaleza e destacando essa gestão de markup como uma fraqueza, você pode, a partir desse momento, isoladamente, tomar ação sobre cada um desses problemas ou desses pontos de atenção, no caso das fortalezas. Agora, as oportunidades, né? Mergulhando um pouco melhor nesse assunto, a gente aqui pode observar, principalmente, é muito fácil falar de oportunidades hoje em dia, porque a gente está vivendo um tempo, nas últimas décadas, de frequente inovação e digitalização dos negócios. Então, se o seu negócio ainda não é digital, se você não tem um site, não tem um meio de comunicação com seus clientes e seus fornecedores, você precisa fazer isso urgentemente. Isso é realmente uma generalização para todos os negócios. Claro que há níveis de digitalização. Eu particularmente acredito que o digital e o offline caminham juntos, né? A gente precisa dos dois canais, os dois coexistem, mas elementos digitais podem contribuir e podem favorecer para que qualquer negócio se torne mais ágil. E você precisa estar atento ao contexto do seu mercado para buscar essas oportunidades de digitalização, estejam elas ligadas à comunicação e marketing ou a qualquer outro recurso, como, por exemplo, a gestão de insumos, né? Então, para quem tem um restaurante, por exemplo, gás, energia elétrica, você tem hoje recursos de tecnologia que conseguem gerir esses insumos de modo a você perceber se está existindo um gasto acima do que deveria estar acontecendo ou não. Então, é muito importante o uso e a observação das tendências, não só de tecnologia, mas também de inovação em todo o mercado. Então, o que as maiores empresas do seu segmento, o que as indústrias fornecedoras para o seu varejo, para o seu comércio estão fazendo. Enfim, é muito importante que você esteja atento a essas tendências do mercado. Aqui as perguntas-chave, né? Então, existem nichos de mercado que o seu negócio pode assumir. Então, além da tecnologia, quais são os nichos, quais são as áreas de mercado que você poderia estar hoje atendendo através do seu varejo, da sua indústria ou de qualquer que seja o modelo do seu negócio que você não está atuando ainda? Eu tenho certeza absoluta que você poderia abrir um novo canal de vendas que ainda não está aberto. Eu tenho certeza absoluta que existe uma oportunidade
de entrega nova para você fazer dentro do contexto do seu mercado. Então, você precisa observar, de novo, como eu falei lá atrás, o mundo, olhar para as tendências, fazer uma pesquisa, buscar em fontes, seja próprios sites, redes sociais da SIC, tem muitas dicas sempre, estar atento, participar das palestras, é uma maneira de buscar por tendências, oportunidades. Então, faça esse exercício como empreendedor. Seu negócio vai agradecer. E agora, as ameaças. Como eu disse, hoje em dia, né, tem uma ameaça comum para todo mundo, que é só você ligar a televisão. É muito fácil fazer esse exercício para ter acesso às informações. Mas agora, como é que você consegue transportar esse contexto para o seu negócio? É importante conversar com pessoas que têm uma realidade parecida com a sua, como eu disse lá atrás, chamar os seus sócios, seus gestores, os colaboradores de maior confiança, para de fato conversar sobre isso e entender como é que isso pode impactar o negócio de vocês, como é que isso pode impactar o futuro, as metas, os objetivos que vocês têm. E é assim que vocês vão compor as ameaças da sua empresa, né? As ameaças que vão impactar o seu negócio. Então, quais foram e quais são os obstáculos que afetam a empresa nesse momento ou em qualquer outro, né? Uma empresa com uma análise SWOT bem feita, uma análise SWOT detalhada e aprofundada, antes dessa crise gerada pela pandemia do coronavírus, poderia ter se protegido ou pode estar protegida, porque sabia que algo assim poderia acontecer. E a realidade está acontecendo isso agora, mas outras crises virão, sejam elas ligadas a problemas de saúde ou a outros problemas sociais. Então é importante que você tenha a sua análise SWOT atualizada para que você esteja protegido desse tipo de ameaça. Então, agora um exemplo prático, né? A gente tem um exemplo prático, alguns exemplos práticos aqui para mostrar para vocês como é que fica uma análise SWOT pronta, né? Se ainda está difícil responder essas perguntas ou saber exatamente o que fica em cada um dos quadrantes, a gente trouxe alguns exemplos com empresas muito famosas para que você possa observar essas matrizes e consiga preencher a sua própria. Então aqui a gente tem uma empresa muito famosa, talvez a mais famosa do mundo hoje em dia, o Google, e aqui a gente preencheu a análise SWOT do Google, né? E isso é interessante porque assim, até uma empresa grande, até uma empresa perfeita como o Google, tem oportunidades de melhoria, tem fraquezas, tem oportunidades para crescer, ou tem coisas que ela precisa se proteger. Então, todo mundo tem, todo negócio pode se submeter a esse modelo. Então, exemplos de fortaleza aqui do Google, de forma bem resumida, né? O Google é uma empresa consolidadíssima, uma marca conhecida, tem 90% do market share. Então, essas são as fortalezas do Google. Essas são as fortalezas do Google, basicamente, são ser o Google, essa principal ferramenta que orienta a navegação da internet para todo mundo. E quais são as fraquezas? O Google tem fraqueza? Tem. O problema do Google, as fraquezas dele estão ligadas à proteção de privacidade, por conta da disseminação de fake news e vendas de dados. Essa preocupação cresceu muito num grupo de usuários que buscam ferramentas que tenham uma proteção de dados diferente, maior do que essas ferramentas convencionais como o Google e o Facebook. E isso é um problema para o Google, ele precisa estar atento a isso. Precisa rever as suas políticas de privacidade para que os usuários se sintam mais confortáveis em estar na sua rede. Ela não consegue desenvolver uma mídia social, né? O Google já tentou com o Orkut, já tentou com o Google Plus, e apesar do sucesso do mecanismo de busca, apesar do sucesso do YouTube e de outros produtos, realmente rede social não é uma coisa para o Google, não vai para frente. Então, esse é um problema, essa é uma fraqueza que com certeza é analisada internamente pelo Google. Aqui a gente tem as oportunidades do Google, né? Então, como é que uma empresa gigantesca que tem 90% do market share pode crescer? Pode crescer através do desenvolvimento e da ampliação do mercado do seu sistema operacional mobile, que é o Android. Aqui no Brasil, o Android já é a maioria, mas em outros mercados, o iOS da Apple ainda tem a maior parte do mercado. Então, essa é uma oportunidade a ser desenvolvida pelo Google. Além disso, a penetração na China. A China é um mercado consumidor gigantesco, mas que para esse tipo de produto, para o tipo de produto do Google, esses produtos digitais, sites, etc., é muito complicado, porque lá tudo é monitorado e editado pelo governo. Então, o governo precisa autorizar a sua ferramenta. Então, o Google, desde que consiga se adaptar a essas regras, pode aproveitar uma oportunidade de crescimento em um mercado gigantesco, que é o mercado chinês. E as ameaças? Quais são as ameaças de um negócio como o do Google?
competição com o Facebook, por exemplo, né? Então, o tempo de retenção dentro do anúncio é diretamente é uma competição. O tempo inteiro, quando a gente vai bolar uma campanha de marketing digital, seja aqui na Arte ou em qualquer outra empresa, a gente literalmente analisa e pensa aonde é melhor investir essa verba, no Google ou no Facebook. O que vai favorecer mais essa estratégia desse produto e dessa determinada empresa? Isso varia muito. Há determinados negócios que dão mais resultado com o Google e outros que dão resultado mais com o Facebook. Então, literalmente, o Facebook concorre com o Google nesse cenário. Então, é importante que o Google busque maneiras de fazer com que os seus anúncios sejam mais efetivos, mais eficientes, para que as pessoas optem cada vez mais pelo Google e cada vez menos pelo Facebook. Além disso, existem também a concorrência com ferramentas de pesquisa que nascem com foco na privacidade. Então, como eu disse, existe hoje uma preocupação muito grande de alguns usuários relacionado a como é que seus dados vão ser tratados. O Google precisa resolver isso. Então, dentro desse exemplo, como um todo, a gente consegue perceber que mesmo o Google, que é um negócio consolidado, que tem 90% do mercado, do market share, tem uma série de desafios que precisam ser todos os dias executados por suas equipes. Então, o seu negócio, com certeza, também tem. Agora, um outro exemplo consolidadíssimo, a Coca-Cola, que assim como o Google tem como uma fortaleza muito grande a sua marca. Todo mundo sabe que é Coca-Cola. A Coca-Cola está literalmente em todos os lugares. Tem uma distribuição muito eficiente. Tem uma demanda latente em todo mundo. Todo mundo gosta de Coca e todo mundo procura o lugar que não tem. As pessoas perguntam o tempo inteiro e querem que tenha. Então, essa é uma fortaleza. Ao longo do tempo, eles construíram uma marca, construíram uma presença no mercado que parece ser praticamente inabalável. Em contrapartida, tudo isso tem um custo, né? Então, nas fraquezas, a gente tem aqui os altos níveis de dívida devido às aquisições. Para se manter líder de mercado, para se manter com uma presença tão grande, a Coca-Cola precisa constantemente fazer aquisições ao redor do mundo inteiro de outras empresas que produzem bebidas gaseificadas ou refrigerantes. Então, por exemplo, aqui no Brasil, ela adquiriu o Guaraná Jesus e outras marcas com esse objetivo de manter a sua distribuição e a sua liderança de mercado. Mas isso gera um custo, tanto de esforço quanto de investimento financeiro. E as oportunidades? Se aqui se aqui nas ameaças, nas fraquezas, a gente vai encontrar a dificuldade por conta do crescimento de divulgações relacionadas à saúde, né? Então, a cada dia menos pessoas bebem refrigerantes. Aqui nas oportunidades a gente consegue enxergar uma oportunidade para que a Coca-Cola desenvolva produtos que se conectem com isso. E é o que a Coca-Cola faz, né? Então, produtos sem açúcar, produtos saudáveis, né? Produtos não necessariamente ligados ao seu carro-chefe, que é o refrigerante de cola, mas outros produtos que possam abraçar essa tendência para o consumo de mais água, para o consumo de bebidas com menos conservantes, bebidas mais saudáveis. Então, desenvolver produtos que atendam essa demanda é uma maneira de lidar de forma muito prática e efetiva com essa ameaça, no caso da Coca-Cola, né? Claro que se alimentar melhor, beber menos refrigerante faz bem para a nossa saúde, mas aqui eu estou pensando do ponto de vista da Coca. Essa tendência é boa para a gente, mas é ruim para a Coca. E aí, qual é a maneira da Coca lidar com isso? É fazer produtos que abracem essa nova linha de consumo, essa nova tendência de consumo. E aqui as ameaças, né? Então, a gente tem desde competição direta com a PepsiCo, que produz um produto muito parecido com a Coca, que é a Pepsi Cola, até a escassez de recursos, como a água. Então, note que esse exemplo, o objetivo desse exemplo é fazer com que você pense na realidade da sua empresa. Dentro do contexto da sua empresa, quais podem ser as suas ameaças? O que é a sua escassez de água? A escassez de água afeta o seu negócio também? A falta de transporte público atualmente, por conta da quarentena ligada ao coronavírus, está afetando o seu negócio? Como afeta? Por que afeta? Então, é importante fazer esse tipo de raciocínio, assim como a gente fez para preencher esse exemplo aqui da Coca-Cola. Antes de partir para o final, a gente tem mais um exemplo, que é o da Amazon, também uma marca muito grande, também uma marca muito conhecida, que tem a liderança do mercado, que tem como benefício o grande número de aquisições, expansões, muito investimento de acionistas. Então, essas são as principais fortalezas ligadas a recursos e investimentos, enquanto as fraquezas estão ligadas à falta de presença
em ambientes físicos, né? A Amazon nasceu digital e tem a maior parte dos seus clientes digital, mas a falta do offline faz diferença no negócio dela. Então, note que se você não tem presença digital, as suas fortalezas e fraquezas nesse caso estão invertidas com a Amazon, mas são as mesmas, né, dadas as devidas proporções. Mas do mesmo jeito que a Amazon precisa se equilibrar e buscar presença nos PDF, nos pontos de venda físico, você precisa buscar também a presença no mundo digital. Então, é muito importante ter essa consciência e fazer essa análise. E essas oportunidades, né, então, mais uma vez, uma oportunidade sendo uma resposta para uma fraqueza, a gente tem aqui a expansão de lojas físicas, como a Amazon já faz, né? Eles compraram alguns anos atrás a Whole Foods, que é uma rede de alimentação saudável dos Estados Unidos, justamente com o objetivo de garantir presença física. E as ameaças, a gente tem aqui todas elas ligadas à concorrência, controvérsias de mercado. A Amazon tem uma postura muito agressiva, justamente com essas aquisições, com preços muito competitivos, e isso normalmente faz com que os outros concorrentes todos se virem contra ela. E isso, com certeza, é uma ameaça. Porque quando está todo mundo olhando para você, quando você está no top 1 e está todo mundo atrás de você, quando você é o alvo a ser batido, essa é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça para a qual a Amazon precisa estar atenta. E aí isso também pode acontecer para a sua empresa, dentro do contexto da sua empresa, na sua cidade, no seu bairro, na sua região, você pode ser a Amazon do seu segmento. E aí, está todo mundo contra você, você é o ponto a ser batido. Como é que você vai manter esse posto? Como é que você vai lidar com essa ameaça dos seus concorrentes, manter os seus diferenciais? É muito importante fazer essa reflexão. Então, agora a gente já tem, né, com todo esse caminho, com as perguntas bem construídas, nós temos a sua análise SWOT pronta. O que você vai fazer com essa análise SWOT? O primeiro ponto é priorizar os problemas a serem resolvidos. Então, montar um plano de ação para cada um dos problemas mapeados entre as fraquezas e fortalezas, ameaças e oportunidades. Então, em paralelo a isso, além de resolver os problemas, você precisa também definir uma forma para que os pontos fortes sejam aproveitados. Então, resolver os problemas e aproveitar os pontos fortes, potencializar os pontos fortes, divulgar os pontos fortes. Tudo isso precisa ser feito para que a sua análise SWOT gere, então, uma estratégia de ação. Então, agora vamos recapitular rapidinho tudo que a gente passou ao longo do nosso workshop, né? Então, o que acontece depois do exercício da análise SWOT? O que deve acontecer? Primeira coisa, você tem que ter o uso, você vai passar a ter o uso mais eficiente dos seus recursos, tá? Tendo uma visão das suas fraquezas e fortalezas, tendo uma visão do que está acontecendo na sua empresa agora de uma forma mais macro, você vai conseguir fazer um uso mais eficiente dos seus recursos. Você vai ter uma melhoria nas suas operações comerciais, porque você vai ter uma melhoria tanto no seu atendimento quanto na entrega, uma visão diferenciada do seu produto ou do seu serviço. Você vai ter a oportunidade de descobrir novos mercados. Isso pode gerar mais receita, pode trazer mais clientes. Vai melhorar o trato com os riscos, como eu falei ao longo desse workshop, lá no comecinho, em algum momento, no caso do coronavírus, por exemplo. Quem tinha uma análise SWOT bem feita, bem mapeada, bem aprofundada, sabia que uma crise como essa poderia acontecer, não necessariamente por conta de um vírus, mas sabia que uma crise poderia acontecer. E tinha uma reserva financeira, tinha um plano de ação já estabelecido para conseguir lidar com isso. Então, ou seja, reagiu a essa crise de uma forma reagiu a essa crise de uma forma muito menos desesperada do que outros que não estavam preparados. E, principalmente, você vai elaborar estratégias mais competitivas, vai conseguir se posicionar no seu mercado de uma maneira mais competitiva. E aí, pessoal? Vocês estão prontos para montar uma análise SWOT do seu negócio? E, além disso, tenho certeza que a resposta é sim para a pergunta se você está pronto para fazer análise SWOT, porque, afinal de contas, é só responder essas perguntas, está fácil depois desse workshop. A gente deu o caminho aqui, a gente realmente planejou esse conteúdo para que ficasse algo mais prático e fácil para você, rápido, né? Então, um formato rápido de aula para que realmente você possa utilizar essa informação no contexto que você está vivendo atualmente. Mas o grande ponto é esse, né? A análise SWOT, a gente aprendeu ao longo dessa aula o que significa. Mas é importante também estar consciente do que significa a palavra negócio. Não sei se você sabe, mas negócio vem do latim negar o ócio, ou seja,
a sua análise SWOT, o resultado da sua análise SWOT só vai ter sucesso, só vai ter impacto no seu negócio se você colocar em prática as ações que você mapeou. Se você mapeou que é necessário investir em comunicação para divulgar os seus diferenciais, você precisa investir em comunicação. Se você mapeou que você precisa criar um novo produto, você precisa ir lá e criar esse produto. Se você mapeou que você precisa investir em tecnologia, você precisa ir lá e fazer isso. Ah, Wellington, mas eu não tenho dinheiro. Investimento nem sempre é investimento financeiro. Às vezes, investimento é investimento de tempo. Em cenários de mudança, em cenários de transformação, você precisa gastar mais energia que o comum. Então, esse é o principal ponto da nossa apresentação, esse é o nosso objetivo, ajudar vocês agora nesse momento tão importante. Agradeço a oportunidade da SIC de ter feito o convite para a Artico. Caso vocês queiram entrar em contato com a gente para saber um pouco melhor sobre análise SWOT, sobre gestão estratégica de negócio, a gente tem os nossos contatos aí nesse último slide. Podem acessar o nosso site, mandar um e-mail. Estamos à disposição, podem contar com a Artico. Até mais.